Salve, salve, amiguinhos. Salve, salve, amiguinhos, pequenos. Como é que vocês estão, rapaz? Vamos que vamos, amiguinhos. Tranquilos, firme e forte. Nem prego na areia. Bom dia, Thiago Silva. Tudo jóia? Salve, Caduardo. Vamos ver aí, ó. Pegando no controle, rapaz. Que delícia, cara. Vamos lá, linguiça nele, rapaz. Eu vou até deixar aqui, ó. Eu vou ter que trocar esse linguiça, cara. Vou ter que... Eu preciso colocar algum logo aprovado, né? Espera aí. Aí, ó. Aqui. Salve, Cristóvão. Tudo jóia? Oh, esqueci de um detalhe aqui, pera aí. Esqueci de um detalhe. Hoje é 1h começa. Hoje é 1h começa o... Deixa eu já deixar aqui. Hoje começa o evento lá da DLIVE, rapaz. Aqui, ó. Começa a 1, né? Mas... Vamos deixar aí, né? Vamos deixar isso aí. Eu não encho linguiça, Thiago. Eu só retransmito a linguiça, entendeu? Eu só distribuo. Ele enche, eu vou distribuindo a linguiça pra galera aí. Eu vou fazer uma... Vamos que vamos. Boa tarde, Gustavo. Vi sim, Stefan, vi. Lance do Far Cry 6 eu vi. Só no One X e no Series X, né? Tô ligado. Vi sim. Pera aí, vamos lá. Salve, Ronaldo César. Tudo jóia? Daqui a pouco nós vamos ter aí um hands-on aí. Tô dando retorno aqui? Ah, tá. Ainda bem que tá cortado o áudio aqui. Que parada estranha. Ah, filha, é linguiça, filho. Isso aí... Isso é só linguiça, cara. Bem-vindo à geração linguiça, cara. É linguiça de dia, no almoço, na janta. Fala isso. Deixa eu ver o que vai ter pro almoço hoje, né, cara? Deixa eu ver o que vai ter pro almoço aqui. Vamos lá. Boa tarde, Hilbert. Mais tarde, depois vai ter o... Vai ter gameplay, viu? Vou estar jogando aí o Ghost of Tsushima. E já tem gente chorando no vídeo lá do comparativo, hein? Já tem gente chorando lá, hein? Vou colocar em inglês, fica mais em... Approved. Eu vi a notificação de pegando no controle ao vivo. Não sou eu que tô pegando, não, filho. Quem vai pegar é o rapaz aí, cara. Eu só me aproveito da situação pra ganhar views aqui, cara. É assim que funciona. Eu aproveito, transformo em linguiça e quem vai se lascar é ele aí, filho. Eu não. Eu tô de boaça aqui, cara. Eu não vou pegar em controle, não. Quem vai pegar em controle é o rapaz, é o cidadão. Não tenho nada a ver com isso, cara.
Eu só tô aqui pra ganhar views só, cara. Só isso. Vim aqui pra coletar views e limões. Só um coletor só. Só vem aqui, faz a média, enche linguiça aí. Eu tô fazendo o logo aqui. Valeu, Jefferson. Obrigado pelo limão. Eu só tô aqui... Eu só tô aqui fazendo o logo aqui. Eu preciso deixar... aqui a... Pera aí. Tá lá. Ó, eu tô deixando um logo aqui pra vocês terem pra vocês terem a certeza de que realmente tá aprovado. Uma linguiça aprovada, tá aqui. Muito bom. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tô montando o logo aqui pra vocês terem a certeza de que... Aí, ó. Tá aprovado. Deixa eu pôr aqui no... Vem aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Cadê? Aí, ó. Pronto, ó. Pode ficar tranquilo que tá aqui, ó, o selo de garantia de que vai ter uma transmissão. Ó, vai entrar até no lugar do logo do canal, porque realmente tá aí uma live com a garantia que vai ter enchimento de linguiça 4K. Então, vocês já têm aí a garantia. Pô, pelo menos tô mais tranquilo. Pô, Sala, vai ter enchendo, vai, tá aí, pode ficar tranquilo. Pô, achei que ia ter conteúdo, uma coisa maneira, cara. E fiquei até com receio. Pô, vai que tem alguma coisa legal. Eu preciso... Ô, louco! Valeu, seu Max. Valeu! Ó, o esquilinho gostou, hein? Ó, o esquilinho agora tá no YouTube, hein? O esquilinho agora tá no YouTube, hein? Muito bom. Valeu, seu Max. Obrigado pelo apoio aí. Lembrando que quem é apoiador do YouTube, o link pro grupo dos apoiadores está lá na aba comunidade. E outra coisa, esse mês aqui já vamos ter o sorteio dos apoiadores, vai ser um único sorteio. Então o cara que é do YouTube, do Twitch ou da DLIVE, vai ter um sorteio, vai ter unificado aí, um cross. O sorteio vai virar multiplataforma, entendeu? Vai ser isso. Se vai ter sorteio hoje? Não, hoje não. Eu tô arrumando ainda, eu tenho que ajustar, eu tenho que arrumar. Não tive tempo ainda, cara. Eu tô organizando as coisas aqui, cara. Vamos ver isso aí. Eles marcaram 1 hora, né? Até agora nada. Tá só o cara ali. Deve ser um vídeo gravado. Ó. Até agora nada, né? Não, CMX, não esquece Sparks, esquece Mixer. Vem pra DLIVE, esquece, cara. Quem tiver no Mixer, o Mixer já tá. Já era, fi. O Mixer já era, não. Já tem gente chorando lá no... Acabei de ver, já tem gente chorando no comparativo lá. Já tem gente chorando. Deixa eu ver um negócio aqui. Salve, Caio! Oh, eu ia fazer o...
Eu ia fazer o... Vou jogar depois, né? O Ghost, né? Isso aqui. Nossa. Ainda não corrigiu? Que tristeza, hein? O Alan mandou um textão aqui. Eu vou ler depois ali. Ah, já tem lá, tem uns caras chorando lá. Deixa eu ver como é que tá o choro. Já tem gente chorando. Tu faz a comparativa assim, cara. Não faz. Como você é mal. Como você é mal. Oh, meu Deus. Que cara maligno. Querendo ganhar dinheiro, fazendo comparativo em 5 segundos. Cara, eu acordei, tava com sono. Eu editei acho que em 5 segundos o negócio, cara. Vamos ver o cara xingando aqui. Vamos ver, cadê? Cadê? Aqui, ó. Olha o comentário do cara. Pare de fazer comparações com jogos que não tem outros consoles. Uai, chora mais. Tá chorando lá, cara. Ah, eu vou até dar um like, cara. Dei até um like, tá marcado lá, deu um likezinho lá. Não, deixei lá, o cara chorando, cara. O cara falou que o Sala dá uma de sonista. Não, cara, dá uma de mercenário, é diferente, cara. Existe uma diferença entre dar uma de mercenário e dar uma de sonista. Sonista é o que fica defendendo lá. Eu não, cara, eu tô nem aí. O cara chorou mesmo, cara. Já tem. Eu tá lá marcado, eu até fixei lá. Pare de fazer comentários. Pare de fazer comparações de jogos que não existem, cara. Você machuca meu coração. Eu fico imaginando o cara vendo o vídeo e chorando. Ai, meu Deus. A tela preta me machuca. É, cara. Não é só vidas. Como é que o cara falou lá? Tela preta também importa. Não é só vidas negras, né? Tela preta também importa. O pessoal se machuca com tela preta, cara. Até um cara comentando. Tem um cara comentando lá que a Microsoft tá na frente, né? Então... Tela preta também importa, cara. Né? Não é só vida. Tem o movimento, né? Black Lives, né? Não é só Black Lives. Black Screen também. Black Live and Screen. Né? Telas também pode. Os caras se machucam, cara. O nego se dói. Eu vi o tweet da Ubi? Não vi não. O que aconteceu? Black Screens Matter. É isso aí mesmo. Black Screen Matter. Isso aí mesmo. Os caras não conseguem entender que é zoeira, cara. É difícil entender a zoeira, né, cara? Não... Ah, falar nisso, eu lancei um vídeo lá, viu? Lancei 2 vídeos agora, só não fiz mais um. Eu ia gravar um sobre o Phil Spencer e suas tretinhas, né? Inclusive tá no Paint aqui, ó. Ó, tá no Paint aqui. Mas eu vou gravar depois. Ela falou que 4K só no Series X e One X. Mas nem no Play 5 não vai ter, cara? Meu Deus, cara. Opa, começou. Ih, que porra é essa, velho? Aí. Não tem som. PS5 DualSense Hands-On. Pô, eu vou dar uma olhada ver como é que tá o rango lá. Eu tô com fome também, cara. Eu não ia fazer esse evento aqui, até esqueci, pra falar a verdade, cara. É tanta... Eu vou ler depois, Alan, vi meio por cima. É tanta linguiça nesse mundo que tem linguiça que acaba passando batida, né, cara? Então tá sem musiquinha ali, eu já venho, pera aí. Só um segundo.
Hadouken! Tem tanta coisa. Aí, vamos bater um rango. O que tá acontecendo aqui? Pronto. Tô de volta. Adivinha o que tem pro almoço? Vamos ver se vocês adivinham o que tem pro almoço hoje. Em comemoração aí. Ah. Linguiça, rapaz. Olha lá, ó. Tem que fazer jus à live, né, cara? Tem que ser coerente nessa vida, né? Linguiça. Quem diz aqui que só enche linguiça e não... Tá aqui, ó. Ó. Linguiça, rapaz. Linguiça de frango ainda. Boa pra caramba. Muito bom. Very good. É, rapaz, aqui a gente leva a sério o enchimento de linguiça, cara. Aqui a gente enche linguiça, come linguiça. Não tem conversa não, cara. E não... Aqui você vai falar assim, pô, tô assistindo... A sala tá enchendo linguiça lá, mas o cara honra lá. O cara não só enche linguiça, como come linguiça também. Que é... True linguiça. Leite de soja. Eu tomo leite de arroz, cara. Uma imagem pra mim desfocada, né? Tomo leite de arroz. Eu não, né? É, eu também. Linguicinha da boa.
Deixa eu dar uma olhada no Twitter enquanto isso. Leite de arroz nunca viu? Tem sim. Tem leite de arroz, tem leite de coco. Tem várias. É, realmente. Não vi não, Lux. Ó, vocês querem saber de... Esse aqui, ó. Leite de arroz que eu tomo, esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou pegar uma foto melhor. Ó. Vocês nunca viram isso aqui, ó? Vocês nunca viram? Vou tirar o zoom aqui, ó. Não. Nesse fit, Só não vão querer ver o preço disso, que vocês vão cair de costa. É caro pra caralho. Tem esse daí, tem esse aqui, ó. Tem o de... Tem esse aqui, ó, que é de coco, ó. Tem vários, vocês nunca viram? Sério mesmo? Pera aí, copiar endereço da imagem. Ó, tem esse aqui também, ó. Ó. Esse aqui é o de coco. O de coco ele é mais docinho, entendeu? Mas minha esposa não gosta muito. Eu também não ligo. Pra mim, qual que vier, tá 3 palitos. Tem vários, cara. Tem vários. Entendeu? O headset que eu tô usando é o LX3000, aquele bem simplesinho da Microsoft. Eu uso por causa quando eu tô no PC, né? Nunca vi. Você nunca foi no mercado, Nathan? Sou pobre. Você nunca foi no mercado e viu lá leite de... Não tem nada a ver com ser rico ou pobre. Você nunca foi no mercado e falou, nossa, no mercado tem lá leite de arroz. E eu bebi esse leite quando eu vivi no Brasil. É bom, só que é caro, né, velho? É caro, não é barato, não. É que tem, dependendo da região também, tem mercado que não tem, né? Também tem isso, né? Boa tarde, Soldier Z Gamer. Joia? Vão tirar leite ninho dos mercados? Não tô sabendo, não. Leite ninho vai cair fora? Mercado da minha cidade não tem essas coisas, não. Mercearia do predomínio. É que aqui na minha cidade tem bastante atacado, né? Minha cidade tem uns 4 atacados, velho. Cheio de... Eles distribuem pra região inteira, então é por isso. O que esse evento é... Esse evento é... O cara vai pegar no controle, é ao vivo pra todo mundo ver. Ele vai pegar no controle e vai mostrar o controle pra todo mundo aí. É isso aí. Entendeu? Vai pegar no controle e... Valeu, falou, é isso aí. Boa, Thiago. Você platinou que jogo, Thiago? Você falou que é a primeira platina. Qual jogo você platinou? O evento só pegar no controle. É, linguiça, né, filho? Aí, ó. Tá aí, ó. Linguiça. E eu tô aqui pra encher linguiça, né? Tô aqui pra representar, né? Ó. PS5 DualSense hands-on. Hands-on
pegar no controle. Vão mostrar a vibração do controle ao vivo. Ah, provavelmente. Salatiel, terminei Cuphead no Expert. Vou te passar a gameplay do chefão final sem perder vida. Posso? Mas, Paulão, já completei Cuphead já no lançamento, velho. Por que eu vou querer ver a gameplay? Eu já completei, cara. Já fiz 100% dele faz tempo já, cara. Então, qual o sentido de eu... Eu já terminei o jogo. Faz tempo. Boa tarde, pai. Tudo jóia? Já almoçou já, pai? Isso seria interessante, hein, Davidson? Isso seria interessante, o cara jogar o controle, dar chute voador e o controle manter vivo, seria legal. Pra mostrar... Sim, é difícil pra caramba. Completar o... Cuphead é um dos jogos mais difíceis que eu completei no Xbox. Tá entre os jogos mais difíceis. Não é fácil, não. Não é nem um pouco... O Cuphead é hardcore, amiguinho. Tanto é que as conquistas são raras até hoje, a maioria. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui, né? O que ele vai mostrar. Um minuto, hein? Vou até cortar a musiquinha. Tá sem som. River bom deixou de bola mesmo. Vamos lá, em 50 segundos pra gente ver a pegação do controle. Agora tudo vira... Tudo daqui pra frente vai virar evento, cara. Evento pegando no controle. Evento abrindo a caixa. Evento colocando cabo. Tô almoçando, Marcelo. Tô almoçando. Vai o evento agora, caralho. Como é que eu vou fazer? E ó, linguiça, fi. Tá aqui, ó. This right here is the PlayStation 5 DualSense. Wow. It's powered up because we are going to go hands-on with the PlayStation 5. Hey guys, it's Jeff Keighley, and this is a special Summer Game Fest stream. Really a special year for all of us that new consoles are coming out, and a lot of people have wondered what PlayStation 5 is going to play like. A big part of that is the controller and the experience of playing games, especially because cara é bom, hein? Cara é bom na linguiça, hein? A little different than the traditional. Ele tá falando que o controle é diferente. My PS4 Pro DualShock. This is a form factor that really has been around since the original PlayStation. Luciano Huck dos games. Forms that weren't analog sticks back then, but the DualSense introduces a couple new innovations, and having played it here for a couple of hours, I'll kind of summarize those for you before we get into some gameplay. The big things that I've noticed are the adaptive triggers. Porque a grande diferença é os gatilhos. So outside of the game environment, you just kind of pull these down like any controller, but when you're in a game, there's actually the possibility to create
tension points or haptics inside of these adaptive triggers. So imagine pulling this down and feeling the pressure from a bow in a bow and arrow, or even in an action game, pulling this down and feeling active reload points, where designers can actually create tension points as you pull. Dá pra criar pontos de tensão no controle. Você sentiu a pressão. So I think that's a unique sensation that is going to have a pretty big impact, I think, longer term on gameplay. The other thing inside of this controller are the haptics. So dentro do controle tem o haptics. Rumble for quite some time, but the haptics add another layer to the experience. It's not just sort of one rumble point, so it's not just kind of on or off. Agora ficam other sensations mostrando o trailer que a gente já viu, e agora é linguiça, filho. Isso aqui, você tá achando que vai ver muita coisa, é linguiça, cara. Vou até deixar aí a linguiça. The other thing that I've noticed is that the speaker in the DualSense, it feels like it has much more range than the PlayStation 4 speaker. Ele falou que o somzinho, a caixinha, tem uma amplitude maior do que o do, at least in Astros Play 4. Playroom, there's much more variety in the types of sounds coming out of the speaker. And I'm sure every game will use it differently or may not use it as much. But at least in this demo, you really do sense that there's a lot going on with the haptics and there's sound that ties into it. And then when you combine that with the Tempest 3D engine in PlayStation 5 for the speakers, the sort of harmony between the controller sound and what's happening in the PlayStation 5 is really, really unique and interesting. So those are the things I noticed in it. Some people have asked also about like what's... Depois vocês falam que eu encho linguiça, né? Eu encho linguiça. Compared to the DualShock for PS4, it definitely weighs a little bit more, but doesn't feel substantially heavier. And if anything, I think it actually has a little more heft to it in a good way, that it feels more structured. And there's more sort of inside. Terminando essa linguiça, eu vou jogar Ghost of Tsushima, viu, gente? But, definitely agora eu só tô fazendo digestão. So let's talk about what we're going to play today. What we're going to check out is Astros Playroom. And ele vai jogar o Astros Playroom lá. It comes packed with the PlayStation 5. It is pre-installed on the system. You don't even have to download it. And it's not just like a tutorial demo of 15 minutes. It's a multi-hour game. We're going to get to play one section of it today. And I think the reason we're playing this is because it comes with the system and it really showcases... Ele falou que isso vem com o sistema e mostra os recursos do controle. See what Horizon Forbidden West looks like on the system. And this is a demo that is focused, I think, more on the controller and the haptics and the... a PlayStation foi demo só pro cara, exatamente. The power of the SSD or, the true graphics horsepower of PS5. So that's all stuff we can look forward to. We've seen those games, at the event, and they look... Ele tá falando que a intenção não é mostrar gráfico, nada. É só mostrar as features do controle. In the coming weeks, but at least right now we're going to look at the controller and how that relates to gameplay with Astros Playroom. So let's call it up here and... ele vai mostrar ali as... Ele vai mostrar o controle e as... Ele vai mostrar ali as features do controle. Degrees of motion, as always. Looks like I'm going to have to flick up here. Olha lá, o touch screen. Release my bot. And we are in CPU Plaza. The thing about this game, as you will see in this demo, there are a lot of references to the history of PlayStation. So porque nesse jogo tem muitas referências ao PlayStation, nesse jogo. Of this game. And we are going to jump in here and just go through this experience with the bot. All right, so we're on the beach here. There are beach balls you can play around with. There are some moedinha. Enjoying life, sunning themselves. Bot on vacation here. Should I disrupt them? Let's do it. How rude of me, right? And then we're going to head on over here into this sandstorm created by, I guess, these CPU fans. And again, when you get into this environment, I'm static here, but you hear the crisp sounds of sand coming at you. Ele falou que dá pra ouvir o som da sand environment, and then you push further. Não é fumaça, é da sand, é da areia. Look, the rubber ducks are back. Remember the duck demos? O problema desse sonzinho no controle é que se o cara tiver com headset, não vai escutar nada, né? This suit, and I'm gonna... Ele vai colocar uma roupinha. Zip him up.
this is the frog suit. And this Esse é a roupa do sapo. off the adaptive controllers. So I'm going to move my controller left and right, and these adaptive triggers are really, really cool, and I've never felt something like this before. Ele falou que é muito legal, ele nunca sentiu isso antes, ele nunca viu esses... Down on the controller, there's tension now in these adaptive. Quando ele aperta, por causa da mola que o personagem, ele tá sentindo a tensão. One thing that I think is really fun about this demo is it makes you think of how these technologies are going to be used in other games. A demo é só pra mostrar as features, né, do controle. Similar in style to a Ratchet game, so seria esse o Kinect 3? Crazy graphics that we saw on the stream, but with this type of control and this kind of fun. So now we've made it to the frozen pool area of Cooling Springs. Boa tarde, Adolfo. Feature pra gastar mais bateria do controle. Isso aí, essa é a grande pergunta, né? Quanto tempo vai durar? You see this ice, but you hear a storm literally inside of the DualSense. Ele falou que ele escuta o som do vento, ele escuta no controle. Mas se o cara estiver jogando com headset, isso aí só é legal pra quem joga na TV, entendeu? O cara que joga na TV e tal. E pro cara que quer gastar mais bateria também, porque eu cortaria isso. Esse somzinho no controle, pra mim, isso aí só pra gastar bateria. You guys hear that? His little footsteps? E convenhamos, isso já tem no Play 4, né? Esse sonzinho, né? O sonzinho no controle. Ele falou que o som é... Ah lá, ele é soprando o controle? Again, this one you pull back. Cortou? Just like a bow and arrow almost. And olha lá o Play 3. I unlocked a PlayStation 3. Olha o PS3, hein? Well, I had a lot of fun playing with the DualSense controller and Astrobot. And I wanted to get a little more information on all things PlayStation. So joining me now is the worldwide head of marketing at PlayStation, Eric Lempel. Eric, how we doing? Hi, Jeff. How are you? I'm cortou lá a exibição pra blé blé blé? Hands on with agora é blé blé blé. It was a nice surprise this week. Até que tava legal lá ele mostrando. Tá mais interessante. For PS5, it looks like. Yeah, and you're one of the first to actually touch the DualSense outside of the company. Ele falou que ele é o primeiro cara no universo a pegar no controle do Play 5. Yeah, no. Again, I'm used to going to a big event and playing with everyone, but the fact that I got it here and got to play it was really special. Não, tava legal quando ele tava mostrando o jogo, mostrando o controle. Agora blé blé blé. I was excited, but the gameplay feels like a whole other dimension to the experience with what's happening with the adaptive triggers and the haptics and everything. So que coisa falou? Things that I was playing Astrobot, but imagining all the other games. Sabe, essas coisinhas de controle tem tudo no Wii e no Nintendo DS. Isso aí existe há 15 anos. What I heard is that demo or version of it, you guys actually shared with developers initially? That's true. So what you played is a part of a title called Astros Playroom. It was in our show a few weeks ago, and it's installed on every PlayStation 5. So everyone who buys a PlayStation 5 will get this game. Acho que é linguiça dobrada aqui, né? Shows off a lot of the features. E ó, linguiça dobrada, hein? Great job of showing all the benefits. Linguiça dobrada. Sense controller. So what we did is early on we had another version of the title that we took around to the developers that were engaged in PlayStation 5 development and showed them what was possible with a title, and it's been a great example. O que ele tá falando é que eles fizeram uma demo. Eles fizeram uma demo para mostrar como funciona o controle. As features, né? Eles fizeram uma demo. Just jump in there and experience this, because as you've seen, it's pretty special. No, we've been using the same a similar kind of form factor of DualShock for many, many generations, and obviously adding analog. Não, Ted, não achei preocupante 1 hora de evento, não. Poderia ser 15 minutos, Ted. This feels like, a questão não é o tempo, 1 hora, 15 minutos. A questão é o conteúdo. Você pode impressionar uma galera com 5 minutos de gameplay de um jogo fenomenal. Ou você pode ficar 1 ano enchendo linguiça. I imagine the controller and a lot of those innovations were kind of right there at the beginning as something that you wanted to put into the system? It's true. As we've said many times with PlayStation 5, it's a brand new generation, and we believe in generations. So we want to evolve every part of the experience. And
the controller is really the most intimate part of the Isso é verdade. Quem fabricou pegou primeiro na linguiça. So, we thought one of the things we could have done is just iterate on the Mas quem pegou primeiro no controle, ninguém sabe, né? Publicamente foi ele. Controller we've ever made, the latest edition. But we thought, no, let's go a step further. Let's see how a new generation can express a whole new feeling. And that's where the DualSense came about. So early on, it was part of the plan to evolve the experience. And, there are many parts of that experience, but this is a really unique part that truly takes a step forward in gaming. You mentioned you believe in generations. I guess it's a bit of a controversial opinion to some people about this idea that, generations are going to sort of break with the past, right? And I wanted you to maybe talk a bit about that because it does seem não vai mostrar mais nada do controle. Of the PlayStation promises that there is this sort of, break from the past, a new generation with... Tava legal ele mostrando lá as coisinhas, agora... That system versus kind of working across, multiple devices and multiple generations. Can you maybe give us a little bit more perspective on the controller being a part of that, but that view, which is obviously counter, we've seen Xbox saying something different around that. Why is that so important to PlayStation as a principle of the sort of the architecture of PlayStation 5? Well, specifically for us, a big pillar of our company is innovation. It's a pillar of Sony Corporation. It's also a pillar of the... Porque o pilar da corporação é inovação. To push the boundaries. We push the boundaries of play. That's what we say internally. We want to excite gamers. We want to deliver new experiences. So, não falar da bateria e eu acho que nem vão falar da SP. Eles não vão falar da bateria, velho. Eu não acho que vão falar, não. And we a lot of developers about this. We've gone out there, we've talked to people about what they want in a next generation console. And really to do that, you've got to deliver a lot. And I think what's really unique about the DualSense is that it plays into another one of your senses. But we're covering a lot of the senses with PlayStation 5. I mean, first and foremost, I'd say in gaming, for the history of gaming, the first sense is seeing. It's all the visuals, it's the graphics. And naturally, with every generation, the graphics improve. And with PlayStation 5, we're taking a leap forward there. And then there's sound, and we're introducing a new form of 3D audio, which will be really powerful no matter what you're playing, no matter how you're playing. And then the next piece is touch. And, touch has been around for a while. We've had force feedback. Of course, we've had different types of force feedback and rumble in the DualShock. But this takes that to a whole new level. Essa é uma grande pergunta. Quanto tempo vai durar a bateria, cara? Espero que dure bastante, cara. It brings it to a whole new place. I mean, it's haptic feedback. It's these adaptive dynamic triggers. I mean, something no one's ever experienced before. And it really brings you closer to the game. And, the biggest... O cara escreveu aqui, boring as always. Chato como sempre. Nos eventos, ultimamente, é tudo assim, né? Cara, tava legal. Tava legal ele mostrando o jogo ali. Tava mais, né? Agora ficou esse... PS5 features we spoke about really lead to a next generation experience. And in many cases, we can't take everybody with us from previous consoles into that experience. You need new hardware. You need new devices to experience what these developers want you to experience. And I imagine, PS4, they're still being... Acabou a bateria quando tava jogando. It's not like the pipeline stops there, but there's this sort of new set of experiences that will be exclusive to PS5, right? Exactly. PlayStation 4 is a big part of everything we do, and it will continue to be a big part of everything we do. There's a lot more to come on PlayStation 4. I think most recently we're seeing some of the greatest titles this generation have released in recent weeks, but that will continue. And again, agora tá mostrando a imagem nada a ver aí. Product, but again, we've got a lot to come for people on PlayStation 4. Still a ton of life in that product. When I was playing Astros, one of the things that my mind started racing. Quando eu tava jogando, veio uma coisa na minha cabeça. Apply to a game like Ratchet, because sort of, similar. Ele falou como isso vai ser aplicado num jogo, né? The audio, the speaker in the DualSense, and the haptics and the adaptive triggers. One feature we haven't talked. Ele ficou pensando como essas tecnologias vão ser aplicadas nos jogos, né? Input, output on the device, and how that's going to allow a lot of interesting things. And when I saw the event in June, that Ratchet trailer just blew me away with like jumping between those worlds so quickly. And could you maybe talk a bit about like that feature, which I didn't really, Astro's not a game I think that really is dry, needs the SSD to function the way it is.
Can you talk a bit about the SSD and how that's going to impact the Você poderia falar da SSD e como isso vai impactar na experiência? This ties back nicely to your question about generations, because when you look at a game like Ratchet, and we've talked about a lot of different features today, and as you mentioned, we haven't mentioned SSD. That is another thing that will make the whole gaming experience different. It'll make it better. Aí vai falar do SSD, como vai deixar melhor e blá blá blá. It isn't just about faster loading time. And you take a great developer like Insomniac, and they found a way to say, okay, look, here's a game that could only be made on PlayStation 5, on this generation, using this technology. Ué, não é pra falar do controle? Ah, estão falando do SSD agora, né? Through those different worlds instantly just can't be done in most cases. And it needs new hardware. It needs new power. So that's something we're looking forward to. I mean, all of these things come together. You combine that with 3D audio, with a controller, ray tracing. I mean, these are great experiences, and these developers know how to harness every piece of those features to really bring you a unique experience. And that really speaks to what next gen is for us. So that Ratchet game, like, couldn't be done on PS4. I guess if you did it, you'd have to fundamentally change the kind of the architecture and the gameplay of it. You would have to change it. You would have to change the way the game works. It would be a different experience. According to everything that Insomniac have told us, you know, this hardware allows them to deliver on this vision. They could not make it. If they did, it would just be different. You would be playing a different type of game, and the experience would be different. Yeah, no, I have to say, after playing with the controller, DualSense, and the experience, I definitely got a sense of where you're taking things moving forward. And let's talk a bit about that, because you guys had the big event, so many great titles. I think gamers are very excited about PS5. I think we saw even this week there were rumors that pre-orders were happening and the Twitter lit up. I don't know where these rumors start, but I have to ask you, like, are you about to press the button now for pre-orders? Like, when can we expect to get our PS5? No, definitely not now. We don't know what happened there. We had nothing to do with it. I got a message from someone saying people are lining up at stores, and we had no idea why. So I think it's safe to say, you know, for all of your viewers, we'll let you know when pre-order will happen. We will let you know. It's not going to happen with a minute's notice. We're going to, at some point, let you know. Não sei de onde o Sala pega esse evento. Ah, enche linguiça, né, Hugo? É linguiça. Please don't feel like you have to go. Eu vou esperar terminar isso aí, eu quero jogar, cara. Official notice on how that'll work. So I don't know how that happened, don't know who did it. Eles estão falando de rumor, de pré-venda, não tem mais nada a ver com o controle, velho. It's great to see there's that much anticipation for your product. Oh yeah, no, look, we absolutely love the you know, all of the PlayStation fans, and we're thrilled that they're excited about this product. And again, you know, with this product, we're trying to bring them experiences they didn't think were possible. And you know, you're experiencing some of that. Deixa eu levar o prato na cozinha, que o evento está muito bom, cara. You know, I'm glad you had the experience that you did, because that's what we're hoping to get out of this. And you know, unfortunately, given the current situation in the world, we would love to be out there having gamers start to touch the product. You know, we would have done that in normal years. We can't do that. So it's really hard. I know a lot of people watching this, and they're going to really wonder, like, what are they talking about? They're going to be angry at me saying, why did he get one? Why did Jeff get to do it? But I think it's really hard to describe. I mean, you've heard us talk about this, but now you've gone through the experience, and you can see it's different. One thing I wanted to ask you about, you and I have known each other for a long time, and I'm excited that you're in this worldwide role for PlayStation now to kind of unify you know, the messaging around the world. And there was a new tagline for PlayStation that showed up in the event in June, which I think was the first time people had seen it. And can you maybe tell us a bit about this new kind of tagline, which is global for PlayStation? Certainly, and thanks for noticing that. That was actually the last bit of the show. That was the last thing you saw on the show, was this new line, which is "Play has no limits." And you know, as you said, we've known each other a long time, and you've known how the PlayStation organization was structured. And in the past, we were really separate groups around the world that all worked together and laddered up to a parent company. And in recent years, we've started to globalize, and we've seen great benefits from that in many parts of the organization. And so another part of this was the marketing piece. And really, if you look at great brands around the world, they all feel similar, or at least to great degree similar. And a part of that is the global brand line. And these lines, if they're good, they stand the test of time, and they stick with the brand for a long time. So this was a hard job for the team. You know, we went back and we looked at this, and we thought, what
what type of line would really satisfy the world and at the same time live up to our ambition as a company, as a brand. And that was play has no limits. That's what we believe. And there's many different ways to interpret it. So I'm going to leave it to all the viewers to interpret it the way they like. But, for us, it is really about speaking to innovation and speaking about new experiences that you can have with PlayStation that you never expected. And really, it's how we push ourselves. We don't constrain ourselves. We want to push the limits of gaming all the time. And, right up to the end of everything we do, we're constantly pushing to deliver something new, something best in class. And I'm excited about this because I would say, Jeff, you've been around the industry for a very long time. I would challenge you to name all of the PlayStation taglines this past generation around the world. You couldn't, because there were a ton of them. And, I was going to say, I know greatness awaits, but beyond that, it's like, I don't even. So, there were a lot of them, and that's why we really wanted to get this together. And of course, the line will be localized. Was it for the players, I think, or something in the UK? Maybe. Exactly. It was the line that was used across most parts of Europe. So we looked at this and we said, no, let's get one line that solidifies the brand. You saw some of that. Nem vou ficar com essa porra de fone aqui. And that will also be global. Tomar sorvetinho e jogar mais. Strong global brand. Well, there's a lot of love for PlayStation. What you guys have teased us with PS5 this year. I think it's been such an interesting rollout of, you never know when something's going to pop up on Twitter. Fui pegar. The box art itself was sort of like trending when you got the Miles box. So who knows what's next? I can't let you go without everyone online wants to know about, like, are we going to get colors of controllers or consoles? I imagine for launch it's like hard enough to get one out, but is that on the roadmap? Diminuir isso aqui que tá. Map? Beleza. We'll talk about it at some point. Right now we it's, as you mentioned, it's a hard enough job to get salada de frutas com sorvete. Showed out. So but we'll talk about it at some point. All right. Well, we know there'll be two of them, the all digital one as well, coming out, and we are excited to see what's in store for PlayStation. I'm sure there are more surprises, but estão falando bastante, tá mostrando bastante controle, né, cara? Porra, que controle foda, né, cara? There'd be a Nossa, bastante controle, né, cara? I would never think my first hands-on would be in my own place with a PS5. Nossa, só tô vendo controle, cara. I'll take it. And they quickly took it away. So evento pra falar só do controle. Quanto controle? We'll check it out again. Hopefully this holiday season. Eric Limpel, mostrou bastante, né, cara? Great to have you with us, and thanks for giving us a little bit of hope and excitement. Eu preciso evoluir minha arte de encher linguiça pra amiguinhos. We need, and we look forward to playing it later this year. Ô, Thaís, não pode mais ter... Não pode mais live 24 horas de índice. Eles mudaram a regra lá. Acabou? 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 Foi quantos minutos? 40 minutos de... Tira os 15 aí, 40... Meia hora. Meia hora. Começa aqui, meia hora, né? Controle só no comecinho e acabou. Nem deram tchau. Acabou. Olha os caras, dislike. PlayStation 5 DualSense. Yes, it's powered up because we are going to go. Galera, vou só comer minha salada de fruta aqui. Eu vou jogar Ghost of Tsushima que ninguém merece, né? It's Jeff Keighley, and this is a special summer Game Fest stream. Really a special year for all of us that new consoles are coming out. Tá gostoso. And a lot of people have wondered what PlayStation 5 is going to play like. A big part of that is the controller and the experience of playing games. Sabia que você não vai apresentar controle, não ia dar certo. A little different than se vai apresentar o console, o controle, a gente quer saber mais informações, né? Ele falou um pouquinho e depois ficou conversando ali, depois ficou no blé blé blé. In various different forms. There weren't analog sticks back then. But gente, the DualSense tudo converge no blé blé blé. Tudo. And having played it here for a couple of hours, I'll kind of summarize those for you before we get into some gameplay. The big things that I've noticed are the adaptive triggers, the L2 and R2. So outside of the game environment,
you just kind of pull these down like any controller, but when you're in a E a duração da bateria? A duração da bateria é só depois que você comprar e testar. tension points or haptics inside of these adaptive triggers. So imagine pulling this down and feeling the pressure from a bow in a bow and arrow, or even in an action game, pulling this down and feeling active reload points, where designers can actually create tension points as you pull this down at certain percentages. O Demian falou que o controle tem muito recurso e tal. Veja o Demian. Veja o controle do Play 4. Os primeiros jogos tinham lá as firulas. Depois foi passando o tempo, o desenvolvedor não usa. Não adianta. Começa por muita firula. PlayStation had Rumble for quite some time. No máximo que tem lá no Play 4 é você passar o dedinho pra virar a página, algo assim. Mas, fora isso, eu não sei até que ponto. Não sei até que ponto a galera tá tão preocupada com essas firulinhas. Pra mim isso é tudo firula. The other thing that I've noticed is that the speaker, o que a gente quer saber é a duração da bateria. It feels like it has much more range than the PlayStation 4 speaker, and it often directly ties outra coisa. What's happening with the haptics. At least in Astros Playroom, tem uma feature para desabilitar todas as firulas, seria bom, né? Coming out of the speaker, and I'm sure every game will use it differently or may not use it as much. Bom, but at least in this demo, you really do sense that. Vamos assistir agora com uma velocidade rápida para acabar logo, né? E ó, ele ficou falando, mostrou um pouquinho do jogo, ó. Mostrou um pouquinho do jogo e depois ficou 12 minutos conversando. Então, chega, né? Galera, eu vou encerrando aqui. Eu vou jogar o... Vou encerrar essa live pra começar o Ghost of Tsushima. Beleza? Um abraço e daqui a pouco. Eu vou encerrar essa aqui, mudar as miniaturas e mandar bala no Ghost of Tsushima. Lembrando que hoje, ó... Hoje tem dia de evento aí na DLIVE, então já vou até deixar no pente aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou deixar no... Deixa eu ver como é que tá o baú. Eu acho que eu vou deixar o baú pra... Deixa eu ver como é que tá o baú. Eu acho que eu vou deixar o baú pra próxima live, hein. Eu já vou começar. Deixa eu ver. Eu vou deixar o baú encher um pouquinho mais, ô Sérgio. Deixa eu ver. O baú eu vou deixar encher um pouquinho mais. E eu já volto aí com o Sushi Man aí, beleza? Um abraço e até daqui 2 minutos. Vou encerrar isso aqui e começar outra. Fui.